Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional. E a gente está aqui começando mais um encontro do Celebrando Restauração. Muito legal ter você aqui com a gente, que está entrando aí, né? Eu não sei se você está num tablet, num computador, no celular, não sei onde você está sentado agora, se está no sofá, né? Se está debaixo das cobertas, mas a gente também está, assim, no Brasil inteiro, não só em Curitiba, né? Então, de repente, você está lá no Nordeste, no Norte, está aí a 36, 40 graus, né? Então, não está debaixo das cobertas, né? Pelo contrário, deve estar tomando aí uma aguinha gelada, um suco geladinho, né? Aqui, quem está mais para o sul aqui, talvez esteja debaixo das cobertas, né? Mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro do Celebrando Restauração. Você já sabe o que eu vou pedir, né? Já sabe o que eu vou pedir. Vou pedir para você compartilhar o nosso encontro de hoje. Então, clica aí no botão compartilhar, manda o link nos grupos de WhatsApp da família, para você que está no Facebook, para você que está no YouTube, manda para todo mundo, espalha mesmo esse encontro aqui para todo mundo. E deixa eu falar uma coisa muito legal, para você que está no Facebook aí, faça suas reações aí no Facebook, seja o curtir normalzinho ali, o curtir, manda coraçãozinho, manda as suas reações ali no Facebook, que a gente gosta de ver também, né? A gente está acompanhando aí a transmissão e gosta de ver as suas reações, né? E para você que está no YouTube, dá um curtir aí, vale a pena aí, dá uma curtida na nossa transmissão aí agora, nesse momento aí. Curte e compartilha, espalha o nosso encontro aí para todo mundo saber que ele está acontecendo aí nesse momento. Vamos orar para a gente começar aqui o nosso encontro de hoje, que vai ser bênção nas nossas vidas. Vamos colocar a nossa vida aqui na presença do Senhor. Pai querido, muito obrigado mesmo, Pai, por mais um encontro do Celebrando. Muito obrigado por a gente poder estar entrando aí na casa de tantas pessoas, Pai, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil inteiro, Pai. Tem gente do Brasil inteiro, literalmente, acompanhando os nossos encontros aqui, Pai. E onde quer que essa transmissão entre agora, Pai, que a Tua presença também entre, Pai, na casa, no lar dessa pessoa, Pai querido. Que o Senhor nos envolva, Pai, com a Tua presença nessa noite, que seja um tempo de bênção, de alegria, de louvor, de adoração, mas também de muita reflexão, dentro daquilo que o Senhor quer fazer, dentro daquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, Pai. Abençoa aqui, Pai querido, a nossa vida, nos conduz nesse processo de restauração que o Senhor tem para nós, Pai. Que seja um tempo mesmo muito especial nessa noite, Pai. Nos abrimos aqui para tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesse encontro aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. A gente vai adorar o Senhor aí nesse momento com a Roseliane. Se permita aí ser conduzido em adoração ao Senhor nesse instante. Olá, boa noite. Me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. E que bom que mais uma quinta-feira você está podendo estar com a gente, podendo começar essa caminhada conosco. Seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar nessa noite a adorar ao Senhor, a bendizer a Ele e a engrandecer o nome dEle. A olhar como o salmista olhou e dizer: Senhor, quando olhas para o homem mortal, quem é ele para que te lembres dele? O Senhor nos ama e nós podemos declarar esse amor tão grandioso. Por isso toda a honra e todo o louvor seja dado ao Cordeiro. Como pode um ser igual a ti perdoar um ser igual a mim? Mesmo tão falho, um pobre pecador, o Senhor me ama e me amou. Um outro Deus igual a ti não há, pois tu és e pra sempre serás. Um pensamento que de mim não sai, tu és um Deus a quem eu posso chamar de Pai. Você pode dizer?
Por isso eu te amo, sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois tu és bendito, Senhor. Prostrado te chamo de Rei. Toda honra e louvor sejam dadas ao Cordeiro, que em glória a morte venceu. Um outro Deus igual a ti não há, pois tu és e pra sempre serás. Um pensamento que de mim não sai, tu és um Deus a quem eu posso chamar de Pai. Por isso eu te amo, sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois tu és bendito, Senhor. Prostrado te chamo de Rei. Toda honra e louvor sejam dadas ao Cordeiro, que em glória a morte venceu. Sim, crucificado, mas não derrotado, ressuscitou. Ressuscitou. Por isso eu te amo, sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois tu és bendito, prostrado te chamo de Rei. Por isso eu te amo, sou tão grato, pois o Senhor me amou primeiro. Teu nome eu exaltarei, pois tu és bendito, Senhor. Prostrado te chamo de Rei. Prostre seu coração diante dele, diante deste Pai tão amoroso, que olha para nós com amor. Deus abençoe. Amém. Olá, me chamo Roselian e sou filha muito amada de Deus. Luto com a codependência, baixa autoestima, sentimento de rejeição, ansiedade e controle. Sou a caçula entre 4 irmãos. Nasci em um lar disfuncional, onde eram constantes as brigas e até agressões, tanto físicas quanto verbais. Cresci procurando um lugar onde encontrasse paz e descanso. Aos 12 anos, após ter algumas experiências sobrenaturais e ter a mercearia da minha mãe que nos sustentava pegar fogo, conheci Jesus e a ele entreguei a minha vida. A minha alma havia achado um lugar de repouso e alegria. Com 13 anos, fui vítima de um estupro por 2 desconhecidos ao chegar no portão de minha casa. Durante o trajeto, veio em minha mente a frase da mulher de Jó: amaldiçoa-se teu Deus e morre. E eu pensei, jamais abandonarei a Deus. Após algumas horas, a polícia me achou e conseguiram prender os abusadores. Mesmo após esse fato, vi a mão de Deus cuidando de mim. No decorrer da minha adolescência, tinha momentos de tristeza profunda, que não sabia identificar e uma carência de ser amada.
Isso me levava a relacionamentos superficiais e até abusivos emocionalmente. Mesmo nos momentos mais delicados, vi o cuidado de Deus na minha vida. Já na minha juventude, após estar num ambiente de trabalho extremamente tóxico, identifiquei que estava com o início de depressão. Chorava compulsivamente. Nessa fase, eu estava cansada de ser eu. Queria mudar. Não aguentava sofrer e me machucar. Não aguentava mais tentar achar em pessoas a cura para as dores que eu sentia. Após encontrar uma profissional, que foi maravilhoso, descobri quais eram os meus reais sentimentos e, através disso, fez com que eu olhasse para mim mesma com realidade. Nesse período, encontrei o Celebrando Restauração, onde eu fui acolhida, cheia de dores e mágoas. Ali eu não era a musicista e ministra de louvor. As minhas habilidades não diziam quem eu era. Ali eu era a Roseliane que precisava ser curada por Jesus. Nos primeiros ciclos, pude ressignificar o meu passado, olhando com quanto amor e carinho havia sido criada e identificar as reais feridas que precisavam ser tratadas. Descobri a codependência, que era o pano de fundo de todas as minhas atitudes. A partir daqui, minhas atitudes começaram a mudar. Primeiro, porque sabia que era filha amada de Deus, e isso tem profundidade para mim. E segundo, porque não queria mais viver aquela vida de altos e baixos e marcada por dores. Era hora de mudar. E Deus sempre ao meu lado, me revelando as atitudes que precisava mudar, porque eu também feria pessoas com as minhas atitudes e palavras. Nas partilhas, no inventário, nas reuniões com louvores, nas palestras, quantas experiências Deus me deu. Verdadeiramente, cada reunião era um presente de Deus. Lembro de um dia em que olhei uns instantes para a minha vida de anos atrás e chorei. Não de tristeza, mas porque agora estava vivendo uma maturidade emocional o qual desejava há anos. Tive sim experiências com Deus, tinha experiência corporativa, mas era imatura emocionalmente e isso me entristecia. Isso me fazia ter relacionamentos errados, decisões errôneas, tudo baseada na emoção apenas. Agradeci a Deus e chorei mais um pouco, porque a maturidade, que para mim era inatingível, eu estava ali agora desfrutando um dia de cada vez. Mais ciclos vieram e mais coisas vieram, e as curas também vieram, e as responsabilidades de um viver diário em Cristo, reconhecendo quem sou e que não posso viver sem Ele. Eu preciso deixar Deus me mostrar o que mudar e assim agir. Ainda tenho muito a ser trabalhada por Ele. Agora depende de mim ser curada ou continuar com as feridas do meu coração. Agora entendo que Deus não me ama porque eu canto, mas eu canto porque Ele me amou primeiro. Obrigada pelo silêncio. Você tem acompanhado aí os nossos últimos encontros aí do Celebrando Restauração? A gente apresenta ele aqui ao vivo, mas vale a pena falar aí que mesmo ao vivo ele fica gravado aí para você acompanhar depois. Então, se você perdeu aí algum encontro, você pode assistir novamente, inclusive este. Se você não está acompanhando ao vivo, ele fica gravado aí e as pessoas podem assistir depois. Por que eu pergunto dos últimos encontros? Todos os nossos encontros aqui, eles têm uma evolução. A gente está passando aqui por alguns passos. E hoje a gente vai estudar mais uma lição aqui do passo de número 2. A lição 4, que a gente chama de sanidade. E é interessante, eu sempre gosto de fazer isso aqui, uma revisão daquilo que a gente está trabalhando aqui no Celebrando Restauração. Então, quero relembrar passo de número 1. Passo de número 1 diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Passo 1, a gente sai da negação e admite que a gente é impotente para lidar com determinados tipos de problemas que estão acontecendo na nossa vida. Eu resumo aqui o passo 1 no passo da realidade. A gente tem que cair em si, tem que cair na realidade, que a gente está enfrentando determinados problemas. Não tem cura se a gente não admitir. Não tem cura de Deus na nossa vida, não tem cura para os nossos problemas se a gente não admitir. Não tem cura de Deus onde não há ferida. Não há cura se não há ferida. Então a gente precisa admitir que a gente tem problemas. E desde o último encontro, a gente passou aqui a estudar
o passo de número 2. O passo de número 2 diz o seguinte: viemos a acreditar que o nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. E o versículo do passo 2 é Filipenses 2,13, aqui que eu tenho utilizado ele na Bíblia Viva. Diz o seguinte: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Né? Comentei no último encontro sobre isso. Deus nos dá o toque dele para que a gente entenda que a gente pode caminhar na direção dele e nos ajude a fazer a sua vontade. Nós precisamos desse toque, porque normalmente nós não temos ou nós não gostamos de obedecer a Deus naturalmente. Nós queremos mandar na nossa vida. E foi justamente esse processo de querer mandar que nos levou aonde nós estamos, ou nos levou para a derrocada da nossa vida. E nós precisamos da fé, precisamos da esperança. Não adianta só admitir e ficar lá nessa admissão. Nós precisamos ter alguém que nos tire de lá nesse processo. E quem vai nos tirar de lá é o próprio Deus. E hoje a gente vai se concentrar aqui no passo 2, nessa palavrinha, sanidade. Sanidade. No último encontro, a gente falou um pouquinho do poder superior. Nessa a gente se concentra na palavra sanidade. E aí a gente tem um problema central para a gente pensar aqui, baseado, obviamente, na palavra de Deus. O pressuposto aqui do Celebrando é a palavra de Deus. O problema central é o seguinte: sãos, né, ou que tinham a saúde plena, completa, eram perfeitos, foram apenas Adão e Eva no Jardim do Éden. Sãos foram apenas eles ali. Por quê? Porque todos sofremos com o pecado, que tira nossa capacidade de perceber com clareza o que está à nossa volta. O que aconteceu ali no Éden? O que aconteceu naquele momento ali no Éden? Aconteceu o seguinte: eram duas pessoas perfeitas que não tinham a influência do pecado e que naquele momento Deus deu como se fosse ali. Eu vi essa ilustração uma vez e achei interessante. É só uma ilustração, tá? Não reflete aqui a realidade teológica, só para a gente entender, ok? Como se fosse a chave de um carro, né? Ó, toma aqui a chave desse carro e dirija esse carro, né? E naquele momento, essas duas pessoas concederam a chave do carro para outras pessoas. E foi esse o momento desse problema que houve na humanidade inteira, chamado pecado, né? Mas esse pecado de Adão e Eva interfere na nossa vida? Sim, com certeza. E aí a gente começa a pensar no seguinte, que sãos, e essa palavra sanidade, sãos mesmo, foram apenas Adão e Eva no Jardim do Éden. Tudo que veio depois disso está manchado com a ferida do pecado, pecado no singular, né? Não são pecados, pecado original. Está manchado com a ferida do pecado. Todos nós já temos esse problema com relação à nossa sanidade, que precisa ser resolvido e só vai ser resolvido na presença de Deus. E eu gosto de pensar nesse passo, nessa palavrinha aqui, viemos a acreditar. Aquilo que a gente comentou, é um toque de Deus que nos ajuda a acreditar. Não é algo assim, puxa, eu tenho fé e ponto final. Deus me ajudou a acreditar. Por quê? Porque ninguém é bonzinho. Eu coloquei ali no texto, ó, ninguém é bonzinho. Aqui no Celebrando é o lugar para a gente tirar a auréola de anjo, as asinhas de anjo, né? E entender que ninguém é bonzinho. Todos nós sofremos com a ferida do pecado, mas também, por conta deste mesmo pecado, causamos também feridas. E nos tornamos, então, insanos. Insanos.
O que é a insanidade? Se a gente está falando de sanidade, o que é a insanidade? A insanidade é a perda da nossa perspectiva e senso de limite. A insanidade é assim, puxa, eu não sei mais, eu não consigo reconhecer mais até onde eu preciso ir, qual é o limite da minha vida. E essa frase aqui, a segunda frase, ela é muito interessante. Foi uma frase dita por Einstein, né? Que ele diz que insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eu coloquei ali, é repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. E é muito legal essa frase. Por quê? Porque as pessoas elas imaginam o seguinte: eu quero a restauração. Eu quero buscar cura, eu quero ser transformado. E mais do que isso, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor também mudem. Mas ela não está disposta a mudar nada. Daí deixa eu te perguntar, vai mudar? Não, não vai mudar. Essa questão aqui da sanidade nos leva a pensar o seguinte, que nada muda se nada muda. Nada vai mudar se nada mudar. Se eu quero mudança, eu preciso começar a ser a mudança. Se eu quero mudança, eu preciso permitir que Deus venha transformar a minha vida a tal ponto que eu venha desejar obedecer-lhe e fazer as coisas do jeito certo, do jeito de Deus, para que tudo ao meu redor seja transformado. Eu vou mudar caminhando do jeito de Deus e as coisas ao meu redor vão mudar. Vou dar alguns exemplos práticos aqui sobre a questão da insanidade. Aquela pessoa que quer que o seu cônjuge venha mudar. E aí ela está em busca de transformação só para o seu cônjuge. E aí, ao invés dela mudar e começar a ter atitudes diferentes, ela se torna intransigente com o cônjuge, grosseira com o cônjuge, em todos os aspectos. O cônjuge vai querer mudar numa situação como essa? Não, não vai querer mudar. Se você entender aquilo que Deus quer que você mude no trato com o seu cônjuge, existe uma grande possibilidade de toda a situação mudar. E se não mudar, você mudou. Você foi transformado e você começou a passar a enxergar aquela situação de forma diferente. Então a situação já mudou, talvez não do ponto de vista do outro, mas para você mesmo. Não tem mudança se você não for a mudança e não permitir que Deus venha fazer a mudança. Você quer mudança no seu trabalho, mas muitas vezes você não está disposto a mudar. Você quer mudança nos seus relacionamentos familiares, mas às vezes você não está disposto a mudar. Vai ter mudança? Não, não vai ter mudança. A insanidade é o estado mental em que a pessoa não consegue discernir o real do ilusório. A pessoa ela criou uma fantasia na cabeça dela de que em algum momento um raio do céu vai cair e toda a situação vai ser transformada, sem que ela precise mudar absolutamente nada. É uma situação ilusória. Vai acontecer? Não vai acontecer. Mas a pessoa acredita nisso, que um abracadabra da fé vai acontecer ali e que a situação vai ser transformada, mas não vai ser transformada. Sanidade, se insanidade é tudo isso que a gente está colocando aqui, o que é a sanidade? Sanidade é ter expectativas realistas sobre nós mesmos, os outros e nosso processo de restauração. Olha que interessante. Uma pessoa sã, não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa sã é aquela que tem expectativas
realistas sobre ela. Ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe dos seus limites, ela sabe das suas falhas, ela tem autoconhecimento. E ela nutre expectativas realistas sobre ela. Mas não só sobre ela, sobre os outros também. Ela sabe o limite dos outros. E ela sabe também sobre o seu processo de restauração. Essa é uma pessoa sã. E eu gosto também de traduzir o são aqui como uma pessoa que está amadurecendo. Queridos, não adianta a gente só ganhar mais idade. Só ganhar mais idade não adianta. Só ganhar mais idade não é reflexo de amadurecimento. Conheço várias pessoas que estão ganhando mais idade no dia a dia, mas isso não se reflete no amadurecimento dela. Elas só estão ficando mais velhas. Elas não estão ficando maduras. O propósito da nossa vida é que a gente venha amadurecer e não só ficar mais velho. Só ficar mais velho não vai adiantar. E a gente pode ver no nosso material como é que se manifesta a insanidade. A insanidade se manifesta da seguinte forma. A gente começa a visar aqui estratégias familiares para a gente se livrar da dor. Talvez pequenas desculpas, racionalizações foram resultando ali, num padrão de conduta que, olhado objetivamente, pode ser considerado insano, né? Eu vou colocar aqui, dessa forma, vou passar todos os slides ali, A gente tem uma dor. Todos nós temos uma dor. E aí a gente se depara com uma realidade. Eu não sei tratar essa dor. E aí eu busco aliviar a dor de alguma forma. E aí vem o padrão de comportamento repetitivo. Como assim? Vamos explicar melhor aqui sobre isso, né? Eu tenho uma dor. Eu vou usar aqui o processo, por exemplo, de bullying. A pessoa ela foi rejeitada ali num determinado momento da sua infância ou da adolescência, ok? E aí ela se depara com aquela dor que foi real, que aconteceu. E ela está lá com aquela dor, ela está com aquele negócio sangrando dentro dela. E ela se vê envolta por aquela dor e ela olha e fala assim, puxa, eu não sei tratar essa dor. Não sei tratar essa dor. E aí ela pega e vai dizer assim, puxa, mas eu preciso tratar a dor. Ao invés de ela buscar tratar a dor do jeito certo, ela vai buscar um analgésico para a alma dela, um analgésico para tentar aliviar aquela dor. Ela vai buscar uma fuga, um alívio para a dor. E aí, diante do bullying que ela sofreu, por exemplo, várias alternativas de caminhos insanos se mostram para ela. Se ela foi rejeitada, talvez ela tente se mostrar uma pessoa muito amigável para ser aceita em todos os ambientes. E ela vai acabar negociando esse ser aceito, dizendo vários sims para as pessoas que estão ao seu redor e complicando a sua vida. Então, vai ser uma pessoa que não sabe dizer não, por exemplo. É um padrão de comportamento repetitivo. Ela vai ser viciada em agradar a todos para que ela não se sinta mais rejeitada. É sutil, mas acontece na vida de muitas pessoas. Uma outra alternativa insana que pode acontecer, ela pode se fechar ou pode se isolar. Uma outra alternativa insana que pode acontecer diante disso, ela pode se tornar agressiva com todo mundo. Na tentativa de se defender, ela pode usar o ataque como defesa. Isso acontece na vida de muita gente. E aí você fala para aquela pessoa, nossa, mas como você é agressiva? Só agressiva, um padrão de comportamento repetitivo. É porque tem uma dor ali dentro. Que ela tentou buscar o alívio dessa dor, mas ela não sabe como buscar o alívio. E aí ela vai para essa alternativa insana, né? Da tentativa, né, de buscar alívio e desse padrão de comportamento repetitivo. Só que tudo começa, queridos, aqui dentro,
da mente, da nossa mente. E eu gosto dessa frase aqui, ó. Como é que se manifesta, né, essa insanidade? Semeia um pensamento e você vai colher uma ação. Semeia uma ação e você vai colher um hábito. Semeia um hábito e você vai colher um caráter. Semeia um caráter e você vai colher um destino. Essa frase aqui, tanto para o bem quanto para o mal. E onde vai começar tudo isso? Na mente. Por que eu estou trazendo essa frase aqui? Porque o grande campo de batalha da nossa restauração vai começar aqui dentro, ó, da nossa mente. As nossas dores, as nossas marcas, as nossas feridas estão, lógico, no nosso organismo inteiro. Mas o lugar onde elas estão armazenadas são na nossa mente, na nossa memória, naquilo que aconteceu, né? E aí existe um processo de pensamento, às vezes existe um gatilho mental. A gente lembra de determinadas coisas que aconteceram e reage da mesma forma. E existem alternativas? Claro que existe. A gente começa a pensar no seguinte: a questão é a minha escolha entre uma resposta padrão aprendida e a confiança na provisão de Deus. Nossa resposta padrão concorre com a fé em Deus. Fé não é somente acreditar na existência de Deus. O que é a fé? A fé também é confiar nas orientações amorosas do Todo-Poderoso e seguir essas orientações crendo na provisão das nossas necessidades. E aí a pergunta é assim: em que eu de fato confio? Eu confio em Deus? Então, no momento em que eu for tentado a agir da mesma forma, de uma maneira insana, eu vou confiar que Deus vai me dar uma saída sã. Viemos a acreditar que o nosso poder superior, Jesus Cristo, poderia restituir nossa sanidade. A pergunta é assim, ó: eu confio mesmo em Deus? Confio mesmo em Deus? Quando as únicas opções são minha sobrevivência ou minha confiança em Deus, qual que é a minha escolha? Eu realmente acredito que Deus está no controle de tudo e que não vai me deixar na mão, mesmo quando vejo tudo ruir? O que Deus está querendo mudar em mim quando os meus sonhos e projetos são arruinados? Olho para essa pergunta e falo assim, né? Ai, 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 né? Não deu certo um projeto na sua vida? O que Deus está querendo ensinar para você? Será que aquele projeto era são ou insano na sua vida? Será que Deus não está te levando a pensar em outras coisas? Será que Deus não está te levando a pensar em outras alternativas para a sua própria vida, para que você possa recuperar a sanidade? E a gente pode pensar assim: como é que eu recupero a minha sanidade? Isso aqui está bem no nosso material. Como é que eu recupero a sanidade? Primeiro, confiamos no nosso poder superior, Jesus. Salmo 41 e 2. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Como é que eu recupero a minha sanidade? Confiando em Deus. Eu vou, naquele momento em que eu for tentado a agir de maneira insana, eu vou confiar na provisão de Deus. Como é que eu recupero a minha sanidade? Aprendendo a pedir ajuda de outras pessoas. A gente fica lá agarrado no nosso orgulho muitas vezes. Peça ajuda de outras pessoas. O Celebrando é esse lugar, querido, para você pedir ajuda. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo,
não haverá outro que o levante. Como é que a gente recupera a nossa sanidade? Assumindo a nossa responsabilidade. Eu vou confiar em Deus, eu vou pedir ajuda das outras pessoas, mas eu não posso simplesmente também esquecer que eu tenho uma responsabilidade nisso tudo. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Assuma a responsabilidade também pelo seu processo. E a pergunta de reflexão hoje, que a gente quer levar lá para os nossos grupos de partilha, é a seguinte: que insanidades reconheço na minha vida? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas hoje a gente vai pensar assim: quais são as coisas que eu faço que eu considero insanas? Insanas nesse sentido, de que eu sei que vai me levar para o lado ruim, mas que eu continuo fazendo, esperando que tenham resultados diferentes, e talvez esses resultados não venham a acontecer. Que insanidades eu reconheço na minha vida? Esse é o nosso momento aqui no Celebrando de dízimos e ofertas. Você pode sim semear nesse ministério aqui, ofertando, né? E a gente quer te convidar a fazer isso sem constrangimento, sem peso no coração, mas com muita alegria no Senhor. A gente sempre fala isso aqui, sabe? Existem muitos escândalos, né, com relação às igrejas, quando a gente fala de dinheiro. Aqui na nossa igreja a gente tem uma política completamente diferente sobre isso. A gente é muito transparente aqui nos dízimos e nas ofertas. A nossa igreja é uma igreja congregacional, democrática, e ela sempre presta contas dos valores que são destinados aqui à igreja. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso, em poder e saber que existem pessoas aqui que estão sempre observando como os recursos são direcionados, como esses recursos são investidos, né? Esse é o momento aqui que a gente separa no encontro do Celebrando Restauração para o momento de dízimos e ofertas. Você pode semear nesse ministério ofertando aqui no Celebrando Restauração. E a gente quer te convidar a fazer isso nesse momento com alegria. A gente sempre gosta de trazer aqui uma palavra. Não faça parte desse momento com constrangimento, com peso no coração, ou até pensando que você está investindo aqui numa bolsa de valores, né? Não, não é isso. A gente está te convidando a ofertar aqui com amor, com alegria, entendendo o valor disso. O valor é a adoração a Deus, a gratidão a Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele mesmo, tem sustentado você. E os recursos que você tem na sua vida não vêm só de você mesmo, vêm do próprio Deus. E é por isso mesmo que esse momento de ofertório é um momento de reconhecimento, que nós recebemos o sustento das mãos dele. Então você pode participar desse momento com alegria, com adoração no seu coração, e você pode fazer isso de várias formas. A gente está vivendo esse momento tudo online, né? Você pode também participar desse momento online. Você vai ver aqui na nossa tela um QR Code. Você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai ser direcionado aí a uma das contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você pode participar desse momento através do Pix, do PayPal, transferência bancária, e enviar aí o seu comprovante para esse e-mail que está aí na sua tela, né? Indicando o seguinte: oferta para o Celebrando Restauração. Então, se você pode participar deste momento, eu te convido a semear nesse ministério. Aquilo que a gente está fazendo aqui, inclusive levar este programa até você com essa edição e com tudo isso, depende do seu recurso. Então, eu quero te convidar a fazer parte também desse ministério. E a gente sempre conclui aqui o nosso encontro com a oração da serenidade. Quero te convidar não só a fazer essa oração, mas também a decorar essa oração, né? A gente está aqui indo aqui para a lição de número 4, né? Mas queria te convidar a decorar essa oração. Deus fala muito comigo quando eu aprendi a decorar essa oração aqui, então quero te convidar também a decorá-la. Mas hoje
a falar aqui essa oração junto comigo. Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixa de espalhar aí esse encontro aí nas suas redes sociais. Manda para todo mundo aí. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro do Celebrando Restauração.